Vamos em frente. Parlamentares governistas e alguns aliados do presidente da Câmara, Hugo Motta, do Republicanos, traçaram uma estratégia para tentar abafar a CPMI do roubo dos aposentados. A ideia é aprovar projetos de lei para combater fraudes no INSS, a fim de reduzir a pressão pela instauração da comissão, sob a alegação de que essa é a melhor resposta legislativa ao escândalo. Além disso, parlamentares governistas têm dito que uma CPMI dificilmente acrescentaria algo nas investigações da PF e CGU, Polícia Federal e Controladoria Geral da União. Aliás, isso foi o que alegou, por exemplo, na comissão que ouviu o ministro da Previdência, Volney Queiroz, na semana passada, o Jacques Wagner, do PT. Foi um dos que trouxeram essa alegação, ao dizer, inclusive, que foi um dos que assinaram o primeiro pedido da primeira CPI, que, no entanto, acha que nada vai se acrescentar à investigação da PF e da CGU. Hugo Motta decidiu incluir na pauta dessa semana uma série de pedidos de urgência de projetos de lei que miram descontos indevidos de aposentadorias. Ricardo Kertzmann, rapidamente, você acha que vai haver um grande acerto, um grande acordão para não haver a CPMI, que essa é a resposta legislativa, quer dizer, legislar para combater fraudes em vez de investigar de modo parlamentar aquilo que aconteceu? Felipe, eu acho que a comissão vai sair. Só que eu acho que essa comissão vai sair, mas não vai produzir grandes efeitos, não vai produzir grandes resultados. Eu imagino que a gente vai ter o que na maioria dos casos a gente tem. É uma disputa, nesse caso, pela não paternidade do problema. Vai ser, como você sempre diz, um tentando lavar a sujeira na sujeira do outro. Vão ficar se ofendendo, vão ficar se culpando, e de prático mesmo não vai haver nenhum tipo de produção que gere algum resultado para o país, para a sociedade, e principalmente, Felipe, que gere algum tipo de reparação para os aposentados e pensionistas que foram roubados. Porque essa reparação não pode vir através do dinheiro deles mesmos ou do resto da sociedade. Essa reparação teria que advir do dinheiro, teria que advir dos cofres de quem roubou toda essa grana. Ricardo Kertzmann, quer concluir a sua análise, que você ficou pendurado no intervalo, no último bloco? Fica à vontade. Sim, eu dizia que o Congresso ele pode produzir a quantidade de leis que ele quiser produzir, e são leis que são necessárias, precisa mesmo ter mais regulamentação sobre isso para trazer mais segurança para todo mundo. O que surpreende é isso não existir até hoje. Mas isso não vai apagar o que aconteceu. Eles não vão conseguir reescrever essa história, os fatos que ocorreram recentemente. De igual sorte, também o PT pode tentar culpar o quanto ele quiser o ex-presidente Bolsonaro, querer se imiscuir da responsabilidade, que não vai conseguir, Felipe. Eu tenho dito que o PT já recebeu, nesse caso, um carimbo de culpado na testa. Está lá, está muito claro. A sociedade brasileira entende que a culpa maior é do PT. Foi nesse governo, a despeito de toda a origem, foi nesse governo que essas fraudes se avolumaram de forma exponencial. Foi esse governo que nomeou o Carlos Lupe. Foi esse governo que demorou dias para poder retirar o Lupe de lá. Foi esse governo que nomeou para o lugar do Lupe o número 2 da Previdência. É esse governo que continua não bloqueando esses convênios com as entidades que são historicamente ligadas ao PT. Então não adianta, toda manobra parlamentar que for feita não vai conseguir demover a opinião pública de quem é a responsabilidade. Pois é, em relação a essas responsabilidades, a gente não tem a menor dúvida. O Ricardo pontuou ali alguns itens e outras responsabilidades vão aparecer nessa esfera, que é a esfera, se não criminal diretamente de envolvimento no crime, mas de responsabilidade moral, além da política, pela indicação das pessoas envolvidas. Então, isso aí, realmente, o governo Lula tem uma responsabilidade maior, dado que aumentou o volume de descontos e de desvios em 2023 e 2024. Agora, como políticos espalharam mentiras e meias-verdades sobre a parte legislativa desse escândalo, eu vou primeiro mostrar alguns prints sobre o meu trabalho de resgatar os fatos, que acabou pautando o resto da imprensa. Porque, sim, a responsabilidade legislativa em relação a brechas que facilitaram o esquema é de muita gente. E como a gente vigia o Congresso Nacional, e claro, os presidentes, vetos, sanções, etc., a gente precisa apontar
que esse trabalho muitas vezes é mal feito, enquanto tem muito parlamentar lá lacrando em rede social. E aí depois eu vou resumir essa cronologia aproveitando novos vídeos da audiência realizada em comissão no Senado na semana passada. Então, em 6 de maio, vamos colocar na tela, produção, eu, Felipe, publiquei no X o chamado Fio, que é uma sequência de tweets ou tweets, ou seja, de publicações sobre como políticos afrouxaram regras e facilitaram a manutenção de descontos irregulares em salários de aposentados, cedendo ao lobby das associações agora investigadas, entre outras não investigadas, diga-se. Então, tá aí, tem uma sequência abaixo desse tweet, esse tweet está fixado lá no meu perfil, @fmourabrasil, para quem quiser relembrar. Lá eu mostrei que a esquerda e as associações brigaram para afrouxar a regra que previa revalidação anual de autorização de descontos por parte dos aposentados, que eram filiados ali a essas associações. Mas eu mostrei também que por 3 vezes Jair Bolsonaro sancionou o texto alterado, sem veto à alteração, como já vai ficar claro. 2 dias depois, em 8 de maio, a Folha aproveitou essa informação e destacou em manchete: Bolsonaro sancionou sem vetos, vamos colocar na tela, fim de controle em descontos no INSS. Subtítulo: apesar da iniciativa inicial, então o mandatário aceitou mudanças do Congresso sem contestações. E repare que mesmo assim a matéria corretamente frisa: abatimentos em benefícios explodiram no governo Lula. É aquilo porque, de novo, a gente está chamando a atenção. Mas aqui a gente faz jornalismo sobre tudo o que aconteceu. E em 14 de maio, eu publiquei em O Antagonista uma cronologia completa, detalhada e cheia de links para os documentos originais com o título Esquerda brigou, Bolsonaro sancionou. Entenda os fatos e acesse as provas. Mostrei os atos políticos, repito, que facilitaram o esquema no INSS, como eu já vou resumir aqui com artes, para ficar entendido tudo de uma vez, porque tem muita desinformação circulando. E ontem, domingo, 18 de maio, a Folha se baseou nas 3 etapas de tramitação que eu havia detalhado para nomear 31 parlamentares de 11 partidos que atuaram contra o controle de descontos em benefícios no INSS. O PT liderou a apresentação de emendas, que são as propostas de alteração do texto original, e elas também foram apresentadas por Centrão e pelo PL, sim, o partido do Bolsonaro, na figura do deputado Luiz Carlos Mota, que é do PL aqui de São Paulo. Aliás, o Randolfo Rodrigues, na comissão outro dia, no Senado, ele citou que um membro do PL, um deputado, que ele falou que até é colega dele, que respeita, que tinha suas razões, também solicitou o afrouxamento daquela regra. Então agora vamos ao resumão disso tudo em forma de arte. Vamos colocar o primeiro slide na tela para o pessoal entender, porque depois eu vou mostrar vídeos da comissão que tratam dessa brecha. Olha, 1991, projeto de lei 825, resultou na lei 8213. O que dizia lá no artigo 115? Podem ser descontados dos benefícios. Aí, inciso 5, mensalidades de associações, que é o caso. O que são as mensalidades? São aqueles pagamentos feitos pelos aposentados por supostos serviços oferecidos pelas associações. Só que aí, como a associação cobra essa mensalidade, ela já faz isso na folha de pagamento. Então é por isso que chama desconto, porque já está descontando na folha o pagamento por essa mensalidade, que é a oferta de serviço de saúde, etc. E demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados. Então a regra original que previu a possibilidade de cobrar mensalidades de associações e, portanto, os descontos, ela falava, desde que autorizadas pelos seus filiados. Só que não determinava um prazo para que se revalidasse aquela autorização dos descontos. Aí veio 2018. Vamos para o próximo slide. 2018, o que aconteceu? Uma fiscalização realizada em 2015, 16 e 17 por uma secretaria de controle ligada ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União, encontrou 2 milhões de benefícios do INSS com problemas graves. Essa revelação pressionou a equipe de Bolsonaro a tomar providências logo no início do governo, seguindo os passos sugeridos por essa secretaria, que se chama SESEX Previdência, do TCU. Isso está muito mais detalhado lá no meu artigo. Aqui é um resumo. 2019, então. Texto apresentado pelo governo Bolsonaro na MP, que é a medida provisória 871 de 2019, isso foi em 2019 mesmo, com base no relatório do TCU. Então tem lá o texto. Está dizendo, aspas, na hipótese prevista no inciso 5 do caput, que era justamente aquele
do artigo lá da lei de 1981 que vocês acabaram de ver. Isso que importa. A autorização do desconto deverá ser revalidada anualmente, nos termos do disposto no regulamento. Fecho aspas. Então, a proposta original era de revalidação anual. Esse texto foi alterado pelo Congresso Nacional e sancionado por Jair Bolsonaro sem veto à alteração. E como é que ficou? Na hipótese prevista no inciso 5 do caput, a autorização do desconto deverá ser revalidada a cada 3 anos a partir de 31 de dezembro de 2021. Portanto, não começaria nem em 2020, nem em 2021, seria de 3 em 3 anos a partir de depois de 31 de dezembro de 2021, ou seja, a partir de 2022. O texto alterou aquela lei original lá de 1981, a 8213, do qual se tornou o parágrafo 6º do artigo 115. Então, esse texto aí entrou naquela lei antiga. Foi isso que os parlamentares fizeram por meio da MP 871. Eles colocaram esse prazo a cada 3 anos, a partir de 2022 na prática. Próximo slide. Veio 2021. Aí um texto inserido em uma outra medida provisória, a MP 1006, que era de 2020, e sancionado por Jair Bolsonaro, mais uma vez, sem veto à alteração. Aspas. Na hipótese prevista no inciso 5 do caput, a autorização do desconto deverá ser revalidada a cada 3 anos. Até aí, manteve o que já tinha aprovado. Mas olha agora, a partir de 31 de dezembro de 2022, não mais 2021. Ou seja, aumentou em um ano a contagem inicial do prazo para revalidação a cada 3 anos, podendo esse prazo ser prorrogado por mais um ano por meio de ato do presidente do INSS. Fecho aspas. Esse texto alterou novamente aquela lei original lá de 1981, tornando-se o parágrafo 6º do artigo 115. Então, o Bolsonaro sancionou de novo. Aqui eu quero frisar o seguinte, volta para mim, produção. Essas mudanças foram propostas pela esquerda, como eu apontei desde a raiz lá do meu fio original, citando, inclusive, nominalmente, o deputado Wilson da Fetaeng, que é do PSB, um partido de esquerda, mostrando o vídeo dele, com o mesmo discurso que depois veio à tona na boca de outros parlamentares de esquerda, mostrando a COBAP como o seu presidente defendeu que esse prazo fosse alongado, só que o relator Paulo Eduardo Martins, que era um deputado bolsonarista na época do PSC, mas depois passou para o próprio PL do Bolsonaro, incorporou essa mudança no acerto lá entre os parlamentares. O texto foi aprovado na comissão mista, foi aprovado no plenário da Câmara e no plenário do Senado. Foi para a sanção do presidente, podia ter vetado, não vetou. E se dava, evidentemente, alegações da pandemia, de que seria complicado pegar novamente a autorização dos aposentados, etc. Essa brecha foi sendo usada por associações, como a gente vai ver depois. Aí veio 2022. Vamos só colocar na tela antes do comercial, só para que se tenha a noção, é o próximo slide, produção. O texto inserido em outra medida provisória, a MP 1107, e também sancionado por Jair Bolsonaro sem veto, da terceira alteração no Congresso Nacional de um texto que acabou deixando brecha, que facilitou o esquema no INSS. Então, o texto inserido em outra medida provisória, a MP 1107 de 2022, e que foi sancionado por Jair Bolsonaro sem veto a esse trecho. E como é que ficou redigido? Aspas. Artigo 18. Ficam revogados. Aí está lá no inciso 3. O parágrafo 6º do artigo 115 da Lei 8213, de 24 de julho de 1991. Fecho aspas. O que eu estava mostrando aqui? Que aqueles textos que estavam sendo colocados nas mudanças anteriores, nas medidas provisórias, eles estavam alterando a lei de 1991 e se tornando o parágrafo 6º. Então, o que vocês viram no último slide, entre aspas, é o que ficou como o parágrafo 6º. Aí veio essa MP 1107 e falou, fica revogado o parágrafo 6º do artigo 115, daquela lei lá de 1991. Com isso, se extinguiu a necessidade de revalidação da autorização de descontos. Ou seja, o Congresso Nacional aprovou o parecer nesse caso. O relator foi Luiz Miranda, do Republicanos. Aliás, eu não falei que no do meio, 2021, o relator foi o bolsonarista capitão Alberto Neto. E o Jair Bolsonaro sancionou essa revogação, passou. O jabuti foi inserido. Será que ninguém foi lá verificar? Peraí,
Que parágrafo 6º é esse? Que artigo 115 é esse? Do qual o parágrafo 6º está sendo revogado? Se a gente supostamente defende que haja revalidação, se é importante para a gente, peraí, deixa eu checar aqui, então era isso, então peraí, não vamos revogar não. Mas passou no Congresso Nacional, o pessoal estava preocupado com o quê? Com lacração em rede social? E o presidente não lê aquilo que assina? Então, olha, a esquerda colocou lá alterações na MP lá de 2019, ela emplacou, Bolsonaro sancionou. Na MP lá de 2020, que foi aprovada só em 2021, colocou, Bolsonaro sancionou de novo. Aí extinguiram a revalidação, o Bolsonaro foi e sancionou de novo. Quer dizer, o trabalho legislativo, o trabalho presidencial ele precisa ser feito, porque senão as brechas facilitam. Aí os outros problemas. E aí depois fica esse embate, né? Bolsonarista, com lulista, etc. Quem que é melhor para governar, etc. Olha, quem estava no governo era o Bolsonaro. Eu tenho que cobrar a responsabilidade dos bolsonaristas também na contenção daquilo que a esquerda faz. A esquerda faz, sim. A esquerda tenta emplacar, sim. Agora, não está lá para combater isso? Se nem quando está no governo consegue fechar a porta, quer dizer, que tipo de combate é esse que é feito em relação à esquerda? Muito bem, então vamos agora exibir trechos da comissão no Senado da semana passada, tendo em vista isso que a gente estava falando. O atual ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, ele fez um monte de malandragem, principalmente quando ele ficou repetindo que foi o governo que chamou a polícia. A gente sabe que isso foi trabalho da imprensa, do repórter Luiz Vassalo, que impeliu auditores concursados da CGU a investigar, e aquilo não conseguiu ser abafado, veio a público, e claro que passou a haver investigação, portanto, na CGU e na Polícia Federal, onde há agentes concursados também. O governo tentou usar esse mérito para si. Agora, em relação a esse ponto aí, o Volney fez um resumo que está correto. Vamos soltar. Vamos então aos descontos associativos. Os descontos associativos foram previstos em lei em 1991, portanto foi o Congresso Nacional que estabeleceu e deu início a essa modalidade. Em 2019 a 2022, houve aí um período onde o Congresso também se manifestou para estabelecer algumas regras de revalidação das autorizações de desconto por parte dos beneficiários. Então é importante essa linha do tempo, justamente do que eu vinha falando. Em 2019 surgiram algumas denúncias de descontos associativos irregulares. A partir daí, o Tribunal de Contas da União fez uma recomendação e foi editada a medida provisória 871, onde previa uma revalidação anual das autorizações para desconto das empresas que tinham um acordo de cooperação técnica celebrado com o INSS. O que é que significa isso? Que cada empresa que tinha os seus associados, esses associados precisavam renovar essa autorização anualmente. Isso impediria, naquele momento era o que se buscava, que houvesse esses descontos de forma permanente, ou seja, que alguém tivesse autorizado o desconto por um ano e passasse 10 anos sendo descontado. E essa foi a ideia. Mas, durante a tramitação aqui, o que foi aprovado na Lei 13.846 foi uma revalidação de 3 em 3 anos, iniciando em 2021. A seguir, veio a medida provisória 1006, que adiou a vigência da revalidação de 2021 para 2022. Isso também foi discutido e foi resolvido aqui no Congresso Nacional. Por quê? Nós estávamos dentro de uma pandemia do Covid-19, havia um distanciamento social, não era razoável que se fizesse uma revalidação onde os beneficiários, pessoas acima de 70 anos, em sua maioria, buscassem as associações e aí se deslocassem e comparecessem. Então era uma medida justificada e foi por essa razão que o Conselho Nacional de Previdência, em 2021, recomendou que fosse feita a dilação de prazo para a vigência ser a partir de 2022, quando já teria vacina e já teria um outro ambiente que não mais haveria necessidade do isolamento social. Então, a MP 1007, transformada na Lei 14.438 de 2022, foi essa medida provisória e essa lei que pôs fim ao Instituto da Revalidação, o que vinha sendo gestado dentro do Congresso a partir de 2019, para que houvesse uma revalidação de cada um daqueles que autorizavam desconto. Isso foi sepultado por essa MP e por essa lei em 2022. E é exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa. Por que é que eu digo que o ladrão entra na casa? Obrigado. Porque o fim da revalidação e a expectativa anterior que houvesse a revalidação fez com que cerca de 11 empresas se credenciassem, empresas novas, associações novas, se credenciassem no INSS. Essas empresas que mais tarde descobrimos agora
durante a operação descobrimos que eram 100% fraudulentas, a maior parte delas se estabeleceu nesse período. Nesse período elas se estabeleceram, alcançaram o credenciamento, que é o acordo de cooperação técnica com o INSS, e começaram a operar. E nesse momento era discutido no Congresso a revalidação anual. Quando em 2022 se opta por pôr fim à revalidação, essas empresas se sentiram livres para, a partir de 22, ou seja, em 23 e 24, passar uma enormidade de descontos não autorizados que fez esse número subir exponencialmente em 23 e 24, o que nós só detectamos depois da operação da AGU, agora em abril de 2025. Portanto, eu acho importante fazer essa primeira tela falando dessa linha do tempo e das medidas legislativas que impactaram esse momento da revalidação. Pois é, claro que ele está ali acrescentando comentários dele, mas é em cima desses fatos que eu mostrei ao longo de todo esse trabalho. Ele mostrou ali que 2023, 2024, o volume aumentou, etc. E 2023, 2024 é governo Lula. Então tem a responsabilidade da esquerda, a qual a gente estava falando antes, em relação à operação do esquema, ao funcionamento do esquema nos 2 primeiros anos do governo. O que ele está querendo dizer, olha, todos vocês aí deixaram uma brecha grande para esse pessoal atuar e o ladrão entrou na sala, para usar a expressão que o Volney usou, quando essa brecha existia, justamente porque não se cobrava a revalidação. Ele próprio, Volney, assinou uma dessas emendas, a de 2021, pedindo que houvesse o adiamento do prazo em razão da pandemia, mas por outras razões também, né? A pandemia ela foi usada ali para que aquilo não acontecesse tão rapidamente. Ninguém pensou em providências que pudessem contornar o problema da pandemia naquele momento. Então, foram adiando até extinguir, né? E a extinção não tem justificativa, nem a pandemia, que já tinha até passado. Então, já estava ali pelo menos no seu final, né? Vamos agora mostrar uma intervenção do Jacques Wagner do PT e um comentário rápido do Volney Queiroz. Pode soltar. Qualquer corporação você pode ter gente correta ou incorreta, mas eu quero que fixem esse gráfico para saber quem é responsável pelo trambique. O trambique é dessas empresas disfarçadas de sindicato que começaram em 2017. Eu estou vendo muito discurso aqui e fico perplexo realmente. Senador Girão, eu não assino CPI porque eu não assino CPI. Porque, na minha opinião, eu fui autor da primeira CPI, a CPI dos anões do orçamento. Porque essa casa não tem a estrutura que a Polícia Federal e os órgãos de controle têm para fazer a pesquisa. Nós estamos trabalhando em cima do que a Federal já estourou. Essa que é a verdade. E vamos fazer palco em cima do que a Federal... Eu não assinei, mas talvez eu assine. Porque esse vento vai mudar de lado. E vai ficar claro quem montou esse trambique aí. E aí o ministro Volney Queiroz comentou. Foi muito oportuna a apresentação de Vossa Excelência daquele gráfico, porque demonstra bem, e eu tinha dito no início, que os ladrões entraram na casa entre 2019 e 2022. Foi ali que se estabeleceram e se credenciaram as principais empresas fraudadoras. Isso não é uma elucubração, não é uma suposição, não é uma acusação. Isso é uma constatação. Se você olhar a linha do tempo, se Vossa Excelência olhar a linha do tempo, vai conferir justamente esta informação. Agora vamos mostrar o que resumiu no X o Luiz Vassalo, o repórter que descobriu a farra dos descontos no INSS, ele que já foi da Cruzoé e atualmente está no site Metrópolis. Citando uma matéria que foi publicada lá no portal, ele fala: INSS, entidades liberadas sob Bolsonaro receberam 2,1 bilhões de reais e aquelas que foram liberadas sob Lula, 235 milhões de reais. Mas Lula, que efetivamente pagou os descontos. De 2023 até 2025, são 3,8 bilhões de reais descontados, contra 2,3 bilhões de reais sob Bolsonaro. Tem mais detalhamento lá na matéria, mas é só para a gente traduzir em números aquilo que está sendo falado lá de um lado, de outro, tentando defender o próprio lado, tentando apontar o dedo para o outro. Então, muitas entidades foram liberadas para atuar daquela maneira no governo Bolsonaro. No entanto, a cobrança das mensalidades, quer dizer, os descontos foram efetivamente pagos durante o governo Lula. Eu vou mostrar mais vídeos, inclusive vídeos curiosos, dessa reunião, à luz de todas essas informações que a gente está organizando para vocês no próximo bloco. São 2 minutinhos só
na TV BMC, durante os quais a gente fica conversando com o pessoal no chat do canal de YouTube de O Antagonista, onde, aliás, ficam disponíveis íntegras e cortes para vocês. Até já. Muito bem, análise minuciosa sempre aqui no Papo Antagonista. Para você que assiste pelo YouTube, a gente pede que dê o seu like na transmissão, que responda a enquete e que também deixe seu comentário no chat que o Duda lê no intervalo. Vai. Vamos lá, Adriana Farias. Só quem é muito alienado não percebe que são tudo farinha do mesmo saco. Acorda, Brasil. Olímpia Lopes. Os políticos mostram que não têm interesse em trabalhar direto. É sempre corrupção. Bernardo Leopoldo, Felipe Moura Brasil e os antagonistas destrinchando a nossa realidade política como poucos o fazem no jornalismo brasileiro. Ângela Miracema, a Janja reforça a máxima da minha avó. A ignorância é atrevida e tem suas convicções. Olha só. Bernardo Leopoldo, Felipe Moura Brasil, isso eu já li. Já li também, deixa eu passar mais para frente aqui. Silvia Teixeira Macedo, parabéns, Felipe, Deus te abençoe. Maria Mairink, essa Janja é besta demais, né? É o que está escrito aqui. Enfim, vamos lá. Tentei. Adalto Medeiros. Adalto Medeiros. Tem que falar mesmo, olha aí. Parece que tá. Acorda, Brasil, Brasil. Igual ao cercadinho do Bozo, falando do Bolsonaro. Jotati, a Janja só fala quando tem certeza. Vou pegar mais aqui, que o nosso produtor Vitor manda para mim. Vamos, Roberto Brusadin, vamos aos likes, minha gente. Ana Maria Vieira Stalin. Não, isso eu já li também. Luiz Concílio, ninguém vai preso, é o Brasil. Gi Bruni, bolsonaristas ajudando o petismo a sobreviver. Jotati, Janja fala pelos cotovelos. Voltando. Vamos voltar. Salve, salve, de volta com o Papo Antagonista na TV BMC, além do canal de YouTube de O Antagonista. Muito bem, então eu estava explicando para vocês as várias etapas em que se deixou aquela brecha que acabou facilitando o esquema e que foi apontada ali pelo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, na comissão no Senado na semana passada. Lembra que o vídeo do Nicolas Ferreira apontou o dedo para a esquerda em relação a essa brecha? E eu tive que refutar nesse ponto, porque houve relatores bolsonaristas que incorporaram alterações demandadas pela esquerda e houve sanções do próprio Jair Bolsonaro. E depois que eu mostrei isso tudo e tal, veio uma matéria do Globo, da coluna da Malu Gaspar, junto ali com o Rafael Moura, se eu não me engano é o sobrenome dele, que deu um título mostrando que a esquerda brigou. Olha aí, salvação dos aposentados. Esquerda brigou para manter descontos que levaram à fraude no INSS. Bancada do PT diz que MP caçava direitos dos trabalhadores e que o partido jamais atuou para relaxar combate a fraudes. É Rafael Moura mesmo ali que assina com a Malu Gaspar. É mais uma matéria que resgata as discussões dentro no Congresso Nacional. Claro que os bolsonaristas adoraram esse título. Tudo que eles mais querem, pode voltar para mim, produção, é um título que fale, que mostre que a esquerda tem mais responsabilidade do que eles, ou que, na verdade, tem toda a responsabilidade. Porque aí eles podem usar esse print nos vídeos que eles fazem para a rede social. E hoje, lamentavelmente, você tem assessores legislativos que recebem dinheiro para ficar fazendo vídeo para o parlamentar divulgar na rede social. Então, vários deputados bolsonaristas pegaram o print desse título e falaram, a culpa toda da esquerda, etc. Até aqueles do Partido Novo, Marina Helena, Marcel Van Hatten, aproveitaram essa manchete. Mas o que a matéria mostra? Vamos pegar aí 2 prints dessa matéria, para além de todas as aspas recuperadas daquelas sessões, o que é importante. Mas mostra aí, ó, o Palácio do Planalto acatou um acordo costurado pelos líderes do Congresso e não vetou as emendas propostas pela oposição, que tinham sido incluídas pelo relator bolsonarista Paulo Eduardo Martins. E aí, os repórteres dizem, fontes do antigo governo, ou seja, do governo Bolsonaro, fontes do governo, ou seja, bolsonaristas, que participaram dessa discussão à época, disseram que o objetivo era evitar que o Congresso derrube os vetos
e o cadastro acabasse ficando sem fiscalização nenhuma. Vou deixar na tela. Eu acho que tem que ter a análise de tudo que está acontecendo aqui para vocês. Olha, o que ela está dizendo tem a ver com as duas primeiras MPs, não com a terceira. Ela está dizendo ali que os bolsonaristas quiseram, isso eles estão dizendo agora, né? Não é algo que vem com aspas daquela época, é o que eles estão alegando agora. Por que que eles não vetaram, por que que eles aceitaram aquelas emendas da esquerda que adiavam o começo da revalidação? Ah, porque se a gente não aceitasse, se o Bolsonaro vetasse, depois o Congresso podia derrubar o veto, e aí não ia ter fiscalização nunca. Que no fundo foi o que acabou acontecendo. Vamos deixar claro, foi o que acabou acontecendo quando o Bolsonaro não vetou a mudança lá em 2022, que revogou a necessidade de revalidação. Então essa desculpa esfarrapada que o tempo mostrou que não era a motivação verdadeira. Porque se eles estivessem realmente preocupados, não teriam deixado passar nem em 2022 a revogação total. Porque não aconteceu jamais a fiscalização que eles disseram que estavam tentando fazer com que acontecesse um dia. E não aconteceu com sanção do Bolsonaro. Próximo print. Ao final, o texto aprovado no Congresso eliminou a possibilidade de comprovação já a partir de 2020, mas a regra não foi observada pelo INSS, nem no governo Bolsonaro e nem no governo Lula. As comprovações sindicais continuaram sendo aceitas, muitas deram origem às fraudes, pois agora investigadas pela PF. O cadastro do INSS deveria ter sido totalmente implantado até 2023, mas isso não ocorreu até agora. Então, qual é o problema? Que essa matéria, que é importante, acabou gerando, porque foi explorada pelos bolsonaristas. É que essa matéria, ela não distingue as 3 etapas, como eu distingui, que são a MP lá de 2019, a MP de 2020, mas que foi tramitada em 2021, e a MP de 2022. Então ela trata só da MP de 2019, de toda a repercussão que teve, daquilo que os parlamentares disseram. Então não fica claro que o Bolsonaro sancionou 3 vezes as alterações e que a última foi pela extinção. Foi a revogação total. Os bolsonaristas, claro, adoraram usar o título da matéria nos seus vídeos e tal, a culpa é toda da esquerda e tal. A esquerda brigou para que houvesse o adiamento, para que houvesse a brecha para as associações. Agora, o bolsonarismo consentiu, e consentiu 3 vezes. Os 3 relatores não eram do campo da esquerda, né? A primeira era Paulo Eduardo Martins, bolsonarista, segundo capitão Alberto Neto, bolsonarista, o terceiro Luiz Miranda, que é do republicano, não é exatamente ali um bolsonarista raiz, mas também é fora do campo petista. Então, aí tem o histórico completo, tá? Para acabar com a confusão que está no debate público. Agora vamos mostrar o trecho do Magno Malta, senador bolsonarista, na comissão do Senado na semana passada. Mas é porque a história, Valnei, você sabe, ela se repete. Você já estava no parlamento quando o Paulo Bernardo foi preso como ministro dessa mesma pasta por causa de consignado. Vale a pena ver de novo. Aliás, hoje é quinta-feira, dia de TBT. Um trecho do Magno Malta lembrando do escândalo. Ele não sabia se era Petrolão, Lava Jato. Lava Jato descobriu o Petrolão, revelou o Petrolão. Então, no fundo, é a mesma coisa, mas é a força-tarefa que revelou o esquema de corrupção. O Magno Malta tá lembrando lá do Paulo Bernardo, então marido da Gleisi Hoffmann, que foi apontado como operador ali de um esquema de desvio de salário de aposentados em um dos ministérios do governo do PT. Pode colocar. Esse ministério vem pagando um preço desmoralizador diante da sociedade brasileira. E esse fato agora tão crescente, quer dizer, para mim não é novo. Eu não sei se nem foi na Lava Jato ou foi no Petrolão que ele foi preso. O Paulo Bernardo, preso, algemado, foi para GAD porque estava roubando os velhinhos. Aquilo então não é coisa nova. Não é coisa nova. Aliás, eu publiquei o artigo na época, tem o print aí, produção. Era discutido imensamente na época. A Gleisi Hoffmann foi eleita com dinheiro desviado de aposentados pelo marido, indicam planilhas. E eu estava lá resumindo o casamento entre corrupção e Caixa 2 eleitoral com base nas investigações, matéria de 24 de setembro de 2016. Tem uma outra data ali, mas era a atualização do site da revista que acabou gerando esse número aí em diversas publicações, mas o número original é o mais antigo. É de 2016 essa matéria. Então o governo do PT, e aí eu volto, aquilo que o Ricardo Kertzmann estava comentando, é reincidente em matéria de roubo de aposentado. Pelo menos se a gente tomar
as investigações como base, tanto aquela lá da Lava Jato como essa agora. E o desgaste está difícil de ser contido. Ricardo Kerstmann, quer comentar algo mais a respeito das fraudes no INSS, de todo esse histórico, desses vídeos que eu mostrei da comissão na semana passada? Fique à vontade. Bem rapidamente, Felipe. Em primeiro lugar, que o detalhamento que você fez, e foi o primeiro na imprensa, eu fiz questão de chamar a atenção sobre isso na semana passada, esse detalhamento pormenorizado e em ordem cronológica serviu de guia para que o resto da imprensa fizesse o seu papel, fizesse o seu trabalho de maneira correta e elucidasse todos esses fatos. E serviu de guia também, Felipe, para alguns parlamentares. A gente viu o próprio Randolph Rodrigues, semana passada, utilizando o seu material como guia. Eu queria sugerir para essa turma que, assim como algumas grandes empresas têm aqueles painéis enormes fixados nos seus escritórios, né, com gestão à vista, que eles chamam, fica aqui a dica para a CPMI, se de fato ela for instalada, coloquem lá o seu material, fique de forma muito clara lá, que sirva de guia para eles, porque isso vai economizar um tempo danado. Uma outra coisa que eu queria destacar, Felipe, é que eu não acredito em coincidências, principalmente quando essas coincidências casam interesses entre legislativo e executivo. Aquela MP de 21 que se tornou lei em 22, que modificava o texto de tal forma que, a partir de 31 de dezembro de 2022, valeria por 3 anos a não obrigação de renovação dos convênios, e, além disso, ainda instituía mais 1 ano, a partir desses 3 anos, a descrição do presidente do INSS. Para mim, não é uma coincidência, Felipe, esses 3 anos mais 1 resultarem justamente no final de 2026, que seria o ano que vem, que é o fim de um mandato. Isso, obviamente, antes da última MP botar tudo por água abaixo. Eu quero apontar aqui que havia claramente um conluio de interesses entre executivo e legislativo. E, por fim, na manifestação do Volney Queiroz, quando ele vai e tenta tirar a responsabilidade desse governo da reta e colocar tudo como se fosse culpa do governo anterior, dizendo que entre 2019 e 2022 foi quando surgiram os ladrões, e que esse governo, só tomou conhecimento após a operação da Polícia Federal. Olha, não é o que já foi amplamente divulgado. Que ele, Volney, como Carlos Lupe, tomaram ciência desses fatos em junho de 2023. E se em junho de 2023 eles tomaram ciência disso e nada fizeram, não dá para alegar agora desconhecimento e dizer que só depois da operação é que eles foram saber desses fatos. Exatamente, Ricardo. E foi o senador Sérgio Moro, da União Brasil, quem confrontou o atual ministro da Previdência, Volney Queiroz, na comissão no Senado. Eu separei os vídeos, eu estava doente, mas passei aqui para a produção do programa para usar, porque eu pensei ali uma frase, para quem ninguém tinha atentado naquele momento, do Volney Queiroz, que é uma frase emblemática da omissão. Ele fala: eu não tinha que fazer nada, não. Como é que ele teve a audácia de falar aquilo ao ser confrontado por um senador? Porque ele era o secretário executivo, ele era o número 2, na prática, do Ministério da Previdência Social na gestão do Carlos Lupe, seu antecessor no cargo. E ele disse: eu não tinha que fazer nada, não. Claro que ele tinha que fazer. Depois ele até listou, porque eu acompanhei em detalhes, eu esmiucei isso para escrever, para comentar. Ele listou as atribuições do secretário executivo, etc. Ele tentou se eximir completamente da responsabilidade. Mas a responsabilidade é do Carlos Lupe, a responsabilidade é do Volney Queiroz, porque eles foram avisados sobre a farra dos descontos em junho de 2023 e não fizeram nada. É impressionante, é claro que a gente não se impressiona muito, mas é bastante curioso como essas autoridades, que elas têm aquela função de cuidar da administração pública, elas, quando são alertadas de que algo errado está sendo feito, deixa isso para lá, né? E aí depois, não, só agora com a operação sem desconto é que nós tivemos o tamanho e a magnitude do problema, que vem sendo apontado também há meses e meses pelo repórter Luiz Vassalo, muito antes de estourar esse escândalo, quando eles também não estavam fazendo nada. Então é muita cara de pau, diga, Duda. Essa fala do Volney de que, olha, eu não tinha que fazer nada, né? É um absurdo. E
Agora, eu acho que o fato de pegar alguém que é ministro, que defende o governo, né, que era ali o número 2 do Ministério da Previdência Social, que estava na reunião em que se discutiu sobre esses descontos, colocar ali no Senado, mesmo que ele defenda o ponto de vista do atual governo ou dele, né, que ele seja uma pessoa enviesada, tem uma coisa que é muito importante para a sociedade como um todo que está assistindo, que é ver essas pessoas sendo confrontadas, né, como fez o senador Sérgio Moro. Daí que a gente vai, aos poucos, tirando a conclusão. Eu acho que a CPMI ou a CPI, elas têm esse papel, né, de colocar as autoridades ali contra as cordas, no interrogatório, e aí porque a sociedade precisa meio que digerir tudo isso que aconteceu, né? Isso que aconteceu foi um escândalo gigantesco. As pessoas comentam aqui no nosso chat, é isso, pegaram dinheiro de trabalhador que estava aposentado, sem consentimento, para os sindicatos, para essas associações, né? Sem autorização. É um escândalo, é um vexame gigantesco. Então, mesmo que a CPMI às vezes se fale, mas aí já tem investigação da Polícia Federal, né? Isso não vai mudar nada, a CPMI acaba em pizza, a sociedade precisa lidar com isso, né? Fazer esse questionamento para depois formar a própria opinião. E ela tem a CPI ou a CPMI, lembrando que a Comissão Parlamentar de Inquérito envolve só deputados ou só senadores, CPMI, Comissão Mista, envolve deputados e senadores. Ela, além de ter essa função educativa, de trazer aqueles elementos para a sociedade, para que a sociedade possa ver em comissões aquelas pessoas envolvidas, possa ir entendendo tudo, ela também ajuda a fiscalizar as próprias investigações. Então, assim, os parlamentares, eles têm a atribuição constitucional para investigar por esse mecanismo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Seja ela mista, seja ela só de deputados ou só de senadores. E essa fiscalização, essa investigação, ela pode ajudar a pressionar de uma maneira pacífica, pelas suas atitudes, pelas suas medidas, os investigadores dos outros órgãos que são passíveis de instrumentalização política a fazer o seu trabalho corretamente, porque senão pode ir tudo sumindo. Porque no Brasil, você sabe, no Brasil existe uma fábrica de escândalos, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco essa pauta que está quente agora, ela vai estar mais fria, e depois pode ser que não haja muitos culpados. Aliás, eu citei o senador Sérgio Moro, ele está cobrando prisão preventiva do presidente afastado do INSS, o Stefanuto, do procurador-geral do INSS. Ele questionou o Volney Queiroz, vem cá, o governo tem medo de prisão preventiva? Porque tem medo que essas pessoas fiquem na cadeia e façam uma colaboração premiada, por exemplo, e acabem entregando alguém de cima que soubesse mais? Então tem questões a serem debatidas, a serem inclusive mostradas para a sociedade. E claro, os parlamentares têm uma prerrogativa da qual não precisam abrir mão de investigar também, até para se certificar de que tudo está sendo devidamente investigado. Então tem várias iniciativas cujo objetivo final é abafar a CPMI, para minimizar o dano. É disso que trata aí essa iniciativa, para fazer novas medidas legislativas que venham a cumprir aquilo que as outras acabaram permitindo e facilitando, né? Que é você não ter o esquema. Então eu repito aqui, tem responsabilidade de muita gente nessa trajetória, como eu mostrei numa análise muito minuciosa e detalhada, que não é videozinho de político em rede social, que se limpa na sujeira do outro, não. Tem muita gente que, em vez de fazer o seu trabalho na raiz, quando o texto tramita, fica lacrando em rede social e deixa passar aquilo tudo. Aí depois quer abafar a CPMI e fala, não, mas agora a gente fez. Tá bom.